Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Poder da Influência. E estou aqui com a minha amiga Luma, que tem aquele recadinho importante, né, Luma? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria pedir para vocês nos seguir no Instagram, @pdcast, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, diretamente de Tocantins. Veio de longe, viu? Veio de longe. Marco Aurélio. Uma salva de palmas, né? Uma salva de palmas. Obrigado Valeu. Prazer em receber por você. aceitar. Muito obrigada por ter vindo nos prestigiar. E aí, para começar, né, vamos começar já falando quem é o Marco Aurélio, como que o Marco Aurélio se tornou um dos empresários mais conhecidos de Tocantins. Fala pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, Marco Aurélio. Marco Aurélio é uma pessoa que veio de uma situação um pouco pitoresca, digamos assim, bem difícil. Passei por muitas dificuldades na vida, mas sempre com aquele ar de esperança de que um dia eu poderia vencer e que as coisas poderiam dar certo. E um certo dia eu resolvi parar de ter pressa, porque quando a gente é jovem, quando a gente está ali no início da carreira, quando você está ali com vontade, você tem muita pressa, você quer que as coisas aconteçam muito rápido. E isso às vezes ele te traz algo assim decepcionante, porque quando você tem pressa e as coisas não acontecem, o que isso vai te trazer? Frustração, Sim. decepção e desmotivação. Quando acontece isso aí, você vindo a decepção, a frustração, aí vem a desmotivação. E a desmotivação te foca em uma coisa, no problema. E aí quando te Sim. foca no problema, você só consegue enxergar o problema e esquece de enxergar a solução. Sim, Esse perfeito. do Boa. início. Quando eu parei de ter pressa, que inclusive eu até desenvolvi uma frase minha, que é pare de ter pressa sem ser acomodado e o resultado ele virá antes do esperado. E ficou meio dúbio, como que você vai parar de ter pressa e vai deixar e não vai ser acomodado? Quer dizer, se você para de ter pressa, significa que você tem que ser acomodado. Sim. Sim. Mas aí é esse o segredo, é parar de ter pressa e não ser acomodado, ou seja, você achar exatamente o ponto de equilíbrio para você seguir em frente. E isso mudou a minha vida. E aí eu, um determinado dia, depois de tanta dificuldade, eu conheci uma pessoa maravilhosa que é minha esposa hoje e ela conseguiu me deixar tão tranquilo e tão em paz que me fez parar, pensar, utilizar toda a minha inteligência, o meu raciocínio. E aí eu comecei comprando Perfeito. uma empresa fiado para pagar com 1 ano de prazo. Foi o meu primeiro Boa. negócio. Qual Boa. que foi o seu primeiro negócio? Qual que foi a primeira empresa que você começou assim dar um start na sua vida de empreendedor? Eu fui no mais difícil. Eu comprei um posto de combustível para pagamento futuro Em Tocantins. em Tocantins. E comecei com esse posto. Foi no mês de julho, primeiro negócio. Nós inauguramos ele no mês de novembro. Não tinha dinheiro para comprar um combustível, mas uma companhia, acho que Deus tocou no coração de um dono de uma companhia que não me conhecia, que inclusive até hoje eu não conheço. E ele pediu para despejar R$ 60.000 de combustível dentro dos tanques. Eu vendi o primeiro, não vendi no cartão de crédito, vendi à vista, vendi no débito, e fui vendendo, no quinto dia paguei, ele falou repete, aí eu vendi e fui seguindo. E depois ele falou coloca um limite de R$ 120.000 e começamos. Foi em novembro o início do negócio, quando foi em dezembro do ano subsequente, 12 meses, 13 meses depois, que fechou o ano, já estava com o terceiro empreendimento
uma transportadora, 2 caminhões e 36 milhões faturados. Boa. Caramba, você faturou muito rápido, né? Em um ano, então, você conseguiu praticamente quitar o posto em meses. E ampliar. Ampliou e empreendeu em outros nichos, né? E junto a isso, eu já atuava no escritório de contabilidade. Paralelamente a isso, eu falei, vou me tornar especialista nesse negócio. E hoje eu sou especialista no lucro real. Boa. Você se formou em qual faculdade? Eu sou formado em ciências contábeis, modéstia à parte, eu fiz a faculdade 2 vezes. Uau, você gostou, né? O que acontece? É uma coisa que, se você quer algo, se você quer se destacar de verdade, você tem que fazer bem feito. Não é simplesmente... A primeira faculdade eu fiz, eu pensava, eu não tinha muita maturidade, eu pensava o seguinte, que o diploma era importante. Sim. E o diploma, ele é simplesmente um papel, Sim. né? Um status. Quando eu me deparei com o escritório, e eu me deparei com a responsabilidade disso aí, eu falei, não basta, eu preciso estudar novamente. E eu fiz novamente a faculdade. Mas Legal. o segundo, acredita, a segunda vez de faculdade, a maneira que você estava olhando era totalmente diferente, né? A segunda faculdade eu já fiz focado, Já foi intencional, né? aprendizado intencional, Boa. e uma coisa que eu brigava muito na sala de aula, o pessoal saía na hora do intervalo, eu falei, gente, isso aqui vai fazer falta para vocês. E infelizmente tem muita gente que quer chegar lá, mas ele quer que aconteça um milagre. É, E nunca foi tão fácil chegar lá. sim. É simples. O processo é simples. Só que vai depender de cada um de nós. Vai Verdade. depender de você. Sim. De você. E voltando um pouquinho questão do posto de gasolina, alguém te influenciou? Ou era algum ambiente que você tava ali que, eu vou, me despertou aqui e eu vou empreender aqui no Esse posto ramo. de gasolina? Olha, como tem muito tempo, tem alguns detalhes que a gente acaba esquecendo. Mas nunca ninguém me influenciou. Na verdade, tudo que eu faço hoje, eu nunca trabalhei, eu nunca tive familiares e nem amigos Nossa, isso é bom, viu? que, Eu ia te que fazer essa pergunta já. Nunca nada, teve família ali não, empreendedora? nenhum relacionamento. Foi nada disso. E tudo que eu faço, eu olho e visualizo e assim, é como se eu enxergasse Você já tem uma visão, né? uma visão do futuro. Boa. Mas não é, isso não sou eu. Eu acredito que Sim. qualquer pessoa que ele tiver motivado, aliás, se ele tiver determinado, Sim. porque eu acredito que a motivação, ela vem antes, ela vem depois da determinação. Sim. Se você estiver determinado a cumprir um objetivo, você vai conseguir. Vai. Independente do tempo, né? Independente do tempo. Eu nunca pensei que fosse dar errado. Eu Boa. sempre pensei que fosse dar certo. Inclusive, as pessoas, esse posto de combustível, o histórico de venda dele era de 112 mil litros. O histórico, o top, o máximo que ele atingiu. E eu já cheguei falando, eu vou vender 300 mil litros. Todo mundo ria da minha cara. Né? Os assessores das companhias que tinham experiência de antes falava bem assim, cara, nós temos experiência nesse negócio aqui, você não vai vender 300 mil litros. O máximo, você é um cara que nem é do ramo, o máximo que você vai vender é 80 mil litros. Eu acredito muito na energia, né? Sim. Acredito que você colocava muita energia. E detalhe, esse posto eu cheguei a vender 980 mil litros Caraca. de combustível. Você comprou esse posto, foi em que ano mesmo? Já tem muito tempo? 2016, em julho de 2016, foi quando eu fechei o negócio. E foi a sua primeira empresa? Não foi foi a minha primeira empresa dessa magnitude. Eu tive uma empresa informal antes, que era uma fábrica de camisetas, uniformes, mas assim, era completamente informal. Mas assim, só pra eu entender, então você nunca trabalhou na sua vida como CLT, você empreende desde sempre?
Eu já trabalhei de CLT por um período de... Antes, acho que de uns 3 meses. E depois eu fui representante comercial acho que 1 ano, mais ou menos. Mas o meu sangue Já já Sempre. tá, sempre tá na falava veia, né? empreender. Já cheguei a passar, eu passei em concursos, eu passei em concurso do Corpo de Bombeiro, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do INSS. Só que quando chegava, quando você passa num concurso, você demora um tempo para ser chamado. E aí, Sim. antes disso, eu já desistia porque eu já estava ganhando mais. Legal. E questão de familiares, né? Porque como a família não empreende, eu acredito que é questão do medo de meu filho vai lá, não vai dar certo, ou o tio, ou o medo e querer proteger, né? Alguém falava alguma coisa por esse lado O, negativo, assim, não? o meu pai, ele faleceu em outubro de 2013. O meu pai, ele era empreendedor, ele tinha restaurante, churrascaria na época. E eu lembro de que meu pai sempre falava o seguinte, eu não entendia isso na época que ele falava, eu achava muita besteira. E depois e hoje eu entendo. Ele falava assim, meu filho, você precisa economizar as moedas. Só que ele falava do jeito dele. E Uhum, o economizar as moedas hoje não significa de economizar a moeda. Não tem um significado daquela moeda ali de 10 centavos, sim. alguma coisa. Significa de você economizar o mínimo para você obter o máximo. A Exato. única coisa que eu lembro, assim, E aí você do leva meu pai, pra vida, né? para a vida. Muito bom. E a minha mãe, ela é viva, né, ainda no dia de hoje, e ela também me falou uma outra frase que eu não lembro o contexto, mas que marcou a minha vida. Ela falou assim: meu filho, você não tem que mostrar que é bom para os outros, você tem que mostrar que é bom para você mesmo. E eu também não entendi à época o significado, e hoje eu entendo que o nosso maior concorrente somos nós mesmos. Sim. Eu acho Isso, que tá atrelado muito à identidade, né? Quando muito. você quer realmente mostrar, né, ou aquele carro, aquela casa, ou aquela empresa, ou status, né, que seja no geral, né? E acaba É, esquecendo do que realmente interessa, importa. não importa, o que importa é você estar bem, é você se dedicar, é você investir em você, né, na sua saúde, no seu corpo, no seu bem-estar, nos seus negócios. Tudo isso é um conjunto que vai te deixar e que vai te fazer ter sucesso, né? É você investir no conhecimento, investir em treinamentos, investir na sua mentalidade. É o A principal, mudança de né? mentalidade para mim foi algo assim que foi uma das viradas de chave da minha vida. O cara pode ser bom, né, o que foi, mas se ele não tiver um comportamento, uma mentalidade boa, Olha, o segredo para o sucesso na vida e nos negócios, o básico de tudo é a mudança de mentalidade. Sim. Na medicina, os médicos falam o seguinte, que o hormônio zero e você toma melatonina, que é o zero. É tipo assim, é o número 1, é o zero ali, a base uhum, hormonal. E a base, o zero, para qualquer empresário ou para qualquer pessoa ter sucesso na vida, o zero é a mudança de mentalidade. Essa é a minha é concepção. automático porque o comportamento começa a mudar. Começa a mudar. Ambientes, né, que eu andava, agora eu não vou conseguir andar, amizades, né? Sim. É muito, Eu acredito muito, eu gosto daquela métrica de que nós somos a média das 5 pessoas à nossa sim, volta. Então, se Verdade. você está em volta de pessoas fracassadas, você pode ser o próximo fracassado. Se você está em volta de pessoas de sucesso, com certeza você sim. vai ser o próximo a ter sucesso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é novo, né? As suas empresas elas deram um boom assim muito rápido. O patrimônio que você conseguiu construir até hoje, tem pessoas que levam 20, 30 anos e às vezes não conseguem.
Eu vi que você tem mais de 20 empresas, né, de diversos ramos diferentes. Como que você faz para administrar tudo isso, principalmente com essas pontes aéreas que você foi fazendo em São Paulo, Palmas, Tocantins? Como que você faz para administrar tudo isso sem perder o controle, mantendo sempre o foco e a determinação? Hoje, o que eu fiz? Eu desenvolvi um método de gestão. Legal. E esse método, embora eu replico ele, inclusive, para os meus clientes, só que replicando, mas modelando, você tem que fazer alguns ajustes. Teve, há 2 semanas atrás, eu visitei uma das minhas empresas que no mês de setembro iria fazer 1 ano que eu não pisava o pé lá. E é uma empresa que está em constante crescimento, com bastante lucratividade. Inclusive os colaboradores que estavam lá, exceto os 2 gerentes, eu não conhecia ninguém. Nossa. Né? Então, se você tem uma metodologia eficiente, um modelo de gestão eficiente, você, em vez de você trabalhar para a empresa que vai trabalhar para você. Sim. Isso mesmo. E é isso que eu consegui fazer. Mas desde o do início, foi... Não, Você procurou entender como funciona, né, os processos de gestão, né? para chegar a esse nível, eu me lasquei muito. Imagino. É necessário, né? Eu me ferrei Imagino. demais. Eu levei muito prejuízo. Mas hoje, o que eu fiz? Esse método é exatamente isso. É pegar só aquilo que dá certo E aplicar. e aplicar. Você comentou que você nasceu uma pessoa pobre, você não veio de família rica. E quando foi que você se deu conta, você percebeu, falou, não, eu consegui chegar no meu ápice financeiramente, eu consegui me estabilizar? Foi depois de quantas cases, quantas empresas você conseguiu ter essa noção? Falar, não, agora finalmente eu consegui. Se eu quiser parar de trabalhar aqui, eu posso. Boa pergunta. Eu nunca parei para pensar dessa forma. E quando as coisas começaram a dar certo para mim, foi quando eu parei de pensar no dinheiro. Eu comecei a pensar somente no resultado. Hoje eu não penso mais em dinheiro. E eu também não vejo que chegou a minha hora de, Se ausentar. de se ausentar, de parar. Mas eu não penso também o seguinte, eu quero ficar mais... eu quero chegar a tantos milhões, ou eu quero chegar a bilhões. Eu não penso isso. Eu coloquei uma forma diferente. Eu criei na verdade, eu tenho um propósito que é ajudar as pessoas. Embora esse propósito e essa ajuda que eu faço para as pessoas, o dinheiro é consequência. Sim. Mas eu não penso nele. É o que te dá prazer, na É o que, verdade, né? é o que me... a mesma coisa que às vezes eu cobro lá, vamos supor, 50 mil reais para fazer um determinado trabalho, para outras pessoas que não têm condição de me pagar, eu faço de graça. Legal. Sim. Então não é... Você está servindo ali, né? Exatamente. Aí, Boa. isso te dá prazer, te deixa... é aquela coisa, né? Do nosso cérebro, ele precisa de alguns combustíveis, como água, sono e pensamentos positivos. Então, quando eu faço isso, eu atinjo, ou eu dou um comando pro meu cérebro de algo positivo, e que isso ele vai me fazer ficar tão disposto que eu vou conseguir fazer muito mais. Legal. Boa. Mas chegou um momento que você parou e pensou, nossa, tudo que eu fiz, todo o meu investimento, todo o meu esforço deu certo. Você já se deparou com esse momento? Empresário, a cabeça de empresário é um pouco diferente. Embora exista essa fase, mas nós não conseguimos pensar dessa forma. Nós só pensamos o seguinte: eu não posso parar. Tá dando certo, vou continuar, né? Entendi. Tipo, eu tô satisfeito, mas não posso ficar Na conformado, né? verdade, cabeça de empresário, ele nunca chegou ali e falar assim, tipo, ele sempre vai estar numa decolagem. É uma evolução constante. Ele nunca vai estar assim, olha, agora eu tô no voo de cruzeiro. Sim, Ele sempre quer decolar, Sim. né? Mais e mais. perfeito. Bom, você quer Eu fazer acredito, uma pergunta? em relação a dinheiro, quando quem está precisando de dinheiro hoje em dia, empresários, né, fala, quando eu chegar a um determinado
valor ali, eu vou ficar tranquilo, mas quando Sim. chega a mentalidade já mudou. Mudou. Foi isso que foi E essa a minha pergunta. e aí não tem como. Se Você olha e você- fala, cara, já consegui, mas eu quero ajudar mais pessoas, né? Não, sempre vai vir algo diferente. Você vai estar em ambientes diferentes, momentos diferentes e tudo muda. O Pensamento. tempo, o clima, ele muda. É, a conexão que você tem, os networks, Exatamente, totalmente. Você olha e fala, cara, eu tenho muito ainda para crescer, tem muita gente grande. Né? O que acontece? Você começa em uma situação, primeiro você tem que deixar o seguinte, você vai passar por algumas fases da vida empresarial. E eu acho que o empresário, quando ele fala assim, o voo de cruzeiro dele vai chegar, sabe onde? No dia que ele não existir mais e que ele deixar o legado. Sim, E aí que vai deixar o legado para quê? Para os seus sucessores, para os seus filhos e para outras pessoas em que ele preparou Sim. e ele deixou no meio do caminho. Então, é sempre um voo de decolagem. muito Legal. bom. Eu vi aqui no que você faz mentorias, né, para empresários. E de onde surgiu? Acredito que foi pelas quedas, né, as dificuldades que já teve de ajudar alguns empreendedores, né? Como surgiu a ideia? Quando eu comecei na parte com escritório de contabilidade, eu percebi que escritório de contabilidade tradicional, padrão, ia ser apenas mais um no mercado. E eu falei, eu não quero ser mais um no mercado. Quando eu me tornei especialista no lucro real, eu montei do mesmo jeito que eu montei um método nas minhas empresas, eu montei também um método para o escritório. E esse método do escritório, ele inclui a questão não só de simplesmente gerar guias de impostos e mandar em folha de pagamento. Ele inclui junto a mentoria e a consultoria. Então, hoje o trabalho, essa questão da mentoria e da consultoria começou para os meus clientes do escritório e depois as pessoas começaram a me procurar mais por isso. E aí eu resolvi ir para as redes sociais. Né? Eu comecei recente nas redes sociais, ou seja, hoje eu sou um influenciador, um empresário que se tornou um influenciador, só que eu me tornei influenciador recente. Eu sempre fui muito reservado, mas eu tinha medo de ser criticado. Sim. Né? Eu não ia para as redes sociais porque eu tinha medo de ser criticado, mas isso não aconteceu. As pessoas, elas me enxergam hoje e mandam mensagens de agradecimento, olha, eu te sigo as tuas dicas, e eu tenho aplicado as suas dicas e tem dado certo, e isso foi me motivando e foi a favor do meu propósito de ajudar as pessoas. Boa. Ou seja, em vez de eu vi a possibilidade, a oportunidade de ajudar mais pessoas do Sim. que o que eu ajudava ali naquele Sim, momento. que é o tradicional, né? Exato. Eu acredito pelo resultado que você já tem, então muitas pessoas vê na rede social e fala, cara, eu quero chegar a um nível que ele tá ali, eu quero entender como é que ele fica fora da empresa e o negócio roda, porque a maioria de empreendedores, eu conheço muita gente que construir um negócio, tá bem financeiramente, mas ele tem que estar no operacional. Sim. Existe uma pirâmide, né, que a gente coloca, que é da questão que você vai estar ali no estratégico, o tático e o operacional. A maioria das empresas hoje, elas são empresas familiares ou micro e pequenas empresas. E a maioria das empresas, o dono é o melhor funcionário que a empresa tem. A maioria mesmo. Porque ele não confia, ele não consegue treinar os seus colaboradores e ele ainda não teve uma mudança de mentalidade de que ele precisa contratar pessoas melhores do que ele para treinar pelo menos o seu time. E ele acha que ninguém vai fazer melhor que ele, né? Ninguém vai fazer melhor que ele. E ele ainda fala mais assim, ó, mas eu tô aqui, tá dando certo, eu fiz sempre assim e eu vou continuar assim. Esse é aquele que vai faturar 200, 300, 500 mil e ele quer faturar só 500 mil, quer dizer, ele não quer crescer. Ele quer ficar e só é o cara naquilo. que ele vai começar a reclamar, dependendo da idade que vai chegar. Isso. E, cara, ele vai ter que trabalhar a vida toda ali. E tem outro agravante.
Tem uns que, em vez de focar no seu negócio e ganhar dinheiro, fica focando no governo. Ah, mas o governo A, o Isso. governo B, e não sei o quê. Verdade, Não cresce. Não vai crescer. Agora, verdade. esquece o governo, esquece tudo isso e foca na sua empresa. Sim. Vá contratar um profissional decente. Outro erro muito que acontece. Ah, mas o contador é meu amigo, veio da minha família. Gente, Sim. se não está funcionando até naquele momento, Troca, se né? mexa. Tem que modificar as coisas. Né? As coisas ela dá certo quando você vai indo. Agora, se você quer ficar ali, beleza. Tá tudo bem. Eu não sou, né? E muitos gostam de crescer. Tem muito aquele apego emocional, né? Exatamente. E tem muita gente realmente que tem parente ali que trabalha na empresa e não pode tirar porque ou é meu cunhado, ou é meu irmão, ou minha irmã. Depende de mim pra viver. E aí a família, o que que vai pensar? Que aí eu sou um cara ruim, né? Isso, Eu verdade. sempre cara. digo o seguinte: não contrate quem você não possa demitir. É verdade. Verdade. Não contrate. Então, se você não pode demitir, Vai esquece. perder a amizade, né? Amizade. É. Outro problema também de empresa familiar. O esposo ou a esposa. Tá o casal na empresa, leva o problema de casa para resolver Sim. na empresa e Nossa, leva o problema da empresa para resolver em casa. É muito difícil empreender em casal. Não, é simples. É fácil. É mesmo. Vou te dar a receita Então, Eu agora. empreendo em casal. Pior que todos os... Mas eu nem fico muito A lá. maioria dos convidados que vêm aqui, eles empreendem em casal. Mas eu consigo separar. É simples. No começo, não. Ó, a Mas a receita é gente vai. simples. É a receita do bolo. Vou passar a receita do bolo. O que acontece? Chegou em casa, é proibido falar de negócio. É proibido falar Sim. da empresa em casa. Sim. Ponto número 1. Vou passar três coisinhas. Ponto número 1. Proibido falar de empresa em casa e de casa na empresa. Não fale. Pronto. Ponto número 2. Quer falar? Marque uma reunião com a sua esposa ou com seu esposo na empresa, dentro da empresa. Marque uma reunião e trata de negócio ali. Quer dizer, defina, eu cuido do departamento A e você cuida do departamento B. Sim. Se você cuida do departamento A, você tem que prestar conta com B. E B presta conta com A. Sim. Ali vocês não são marido Marido e e mulher. É. São dois profissionais. E o ponto número 3, que é o mais importante de todos, é proibido dormir brigado. É. Não durma brigado. Se fizer só essas 3 coisinhas, acabou o problema Sim. de relacionamento na empresa e em casa. Sim. Perfeito. E tá relacionado à mentalidade aí. Não tem como. Exato. Tá? O cara não consegue separar, ou a esposa também. Exato. É isso aí. E Pegou. aí fica aquela discussão na frente de colaborador, de funcionário, vixe. Acaba com o chato. profissionalismo da empresa. Exatamente. Bom, você começou as suas empresas em Tocantins. E aí você veio para São Paulo para poder empreender. E agora eu vi que você está querendo começar algo ali em Alphaville. Por que você escolheu aqui Tocantins São Paulo? tá ficando pequeno, né? Tá pequeno. São Paulo é uma cidade muito grande e que geram muitas oportunidades e muitos networks. Esse foi um dos motivos que você quis empreender aqui? Como que foi? São Paulo foi uma coisa engraçada. Eu gosto muito de estudar, eu estudo até hoje e eu sou apaixonado em estudo. E eu vim para São Paulo para participar de uma mentoria, de uma imersão. E nessa imersão foi uma coisa muito, muito engraçada, assim, que a metade da turma fechou o contrato comigo no escritório, porque todo mundo tinha problemas tributários. Caramba. Aí começou por aí. E essas pessoas, eu acabei fazendo amizades. E as amizades foram tão boas aqui em São Paulo que eu acabei gostando de São Paulo. Uhum. Mas eu já tinha cliente aqui. Na verdade, eu fico em Palmas, Tocantins, só que eu atendo a nível Brasil. Sim. E onde eu tenho menos cliente é no Tocantins. Eu tenho mais clientes fora do Tocantins do que no Tocantins. E eu já tinha cliente aqui em São Paulo. Só que a coisa aconteceu, tomou uma proporção tão grande que eu falei, não, preciso ter um escritório aqui, né? E aí eu coloquei o escritório aqui no começo desse ano. E aí com essa questão da mentoria, né, de fazer as imersões, então eu resolvi também fazer um investimento nessa área
né? E em Alphaville porque é um local onde é referência, né? Onde Sim. está acontecendo tudo, é, as pessoas ali respiram essa questão né, de treinamentos Sim. e das Literalmente imersões. está a prosperidade Exato. naquele lugar. Sim. E aí vamos começar, inclusive agora, dia 3 de outubro, tem um treinamento presencial já marcado para Que legal, aqui acontecer. na Alphaville mesmo. Alphaville. Que bom. Isso. Mas antes era em Tocantins, você fazia? Antes eu fazia treinamentos individuais. Ah, tá. Então os treinamentos era exclusivo nas empresas, eu fazia uma turnê. É um acompanhamento mesmo, né? Isso, um acompanhamento. Pego o meu avião e faço às vezes turnê de várias cidades, tiro uma semana e eu vou fazendo uma empresa por dia. Aqui no Alphaville, em São Paulo, é o mesmo modelo também para acompanhamento? Ou por Aqui em enquanto só Alphaville imersão? vai ser grupo, né? O que acontece? Eu estou formando um grupo de empresários para participar desse treinamento e formando o network. Legal. Então é uma coisa assim que todos vão ter a oportunidade de falar do seu negócio, né? Não é só chegar ali, você vai a mesma coisa, vai só falar o que eu... Não, vai ser na prática, mostrando o que faz, aplicando os problemas de cada um, né? E as pessoas se conhecendo em si e fazendo negócio entre si. Sim. Legal. E eu acredito que você vai conectar também, porque você já tem uma visão em questão de expansão de consciência, né? Exatamente. Opa, aquele cara ali com aquele ali vai dar bom. Isso, exatamente. E aí, por que você não monta tal coisa ou junta? E hoje também eu tenho um novo modelo que eu estou aplicando. Eu estou fazendo parte de empresas menores, promissoras, e eu estou inserindo como sócio nessas empresas e fazendo elas alavancarem. Legal, daqui a pouco vão ser mais de 100. Vão ser mais de 100. Tá crescendo. Aquele modelo de sócio investidor, no caso? Não é não, eu não sou sócio investidor. Eu sou sócio ostensivo, mas aí é como se fosse o seguinte: você tem um negócio, o teu negócio hoje ele te dá, vamos supor, 30 mil reais de lucro. Eu vou pegar esse teu negócio e vou multiplicar ele em várias vezes. O percentual que eu deixar para você, no mínimo, ele vai te dar o dobro. Ou seja, você vai sair, você vai estar amparado por uma base sólida e forte. Sim. E com a garantia de que você vai ganhar muito mais. Sim. Legal, você vai ser o respaldo mesmo dessas pessoas. Que legal. Muito bom. Bom, você que treina, né, empresários, qual que é a maior dificuldade hoje dos empresários se manterem de forma sólidas com uma empresa? A maior dificuldade, a número 1, é a questão da falta de mentalidade. A número 2 é a falta de gestão. Porque a falta de gestão, ela é uma questão que ela quebra a empresa. Muitos pensam que a carga tributária é o que quebra a empresa aqui no Brasil. E não é a carga tributária, é a falta de gestão. 80% das empresas, aqui no Brasil, 80% das empresas quebram até 10 anos. E olha só que interessante. No Reino Unido, a carga tributária é a metade daqui do Brasil. Ou seja, aqui é o dobro. Você paga o dobro de imposto que o empresário no Reino Unido paga. Por quê? Aqui no Brasil nós somos tributados tanto pelo consumo quanto pelo lucro. E lá a tributação é sobre o lucro. E a estatística de lá é de 77%. Até 10 anos as empresas quebram. Ou seja, se nós pagamos o dobro de imposto e nós estamos só em 3 pontos percentual à frente do Reino Unido, que tem a metade da carga tributária, então qual que é o motivo das empresas quebrarem? A falta de gestão. Exatamente. Eu considero o seguinte: a carga tributária é como se fosse uma fratura exposta. Você quebrou um braço, quebrou uma perna, está com a fratura exposta. Você pode ir lá se tratar, existe cura e você vai continuar vivo. Agora, a falta de gestão é como um câncer silencioso que você não descobre e quando você vem descobrir, já está em estágio avançado e não tem mais cura. Prestes a fechar as portas da empresa. A estatística de uma empresa
um tempo atrás era de 2 a média, né? Quando monta um microempreendedor, de 2 a 5 anos. Ele já está num... De a 80% é até 10 anos. Ah, tá. Até 10 anos é 80%, mas uma grande parte das empresas elas quebram até 2 anos ou quebra até 5 anos. Nesse período de 2 anos até 5 anos, elas vão quebrar exatamente no crescimento. É ali no... É onde aumenta tudo, né? Exatamente. O maior risco de uma empresa quebrar é na hora que ela vai crescer. Quando ela cresce, ela quebra. Sim. Por que que quando cresce, quebra? Porque o custo operacional ele vai aumentando e a lucratividade vai diminuindo. Sim. E muitos empresários começam a pensar o seguinte: agora eu estou rico. Eles pensam assim: Agora eu posso Ele trocar tá de vendo, carro. ele tá vendo só o Agora eu posso faturamento, trocar né? de carro. agora eu estou rico, aí agora eu vou gastar. Aí ele Sim. começa a fazer o quê? Ele começa a pegar o dinheiro que não é dele como se fosse Sim. salário. Exato. E aí sabe qual que é a métrica disso? Imagina que a tua empresa é uma galinha. O que, que você pode comer por dia? Um ovo. Tá. E se ela não botar o ovo? É, Isso mesmo. E como é que você vai dar comida para a galinha? é. Então do ovo que ela botar, você tem que tirar o seu e tem que tirar o de alimentar a galinha e ainda de arrumar a casa da galinha, o galinheiro, o Sim. puleiro ali, alguma coisa. Você tem que investir na galinha para poder ela continuar botando o ovo e para poder continuar te sustentando. Aí o que que a maioria faz? Ela vai botar o ovo, ele come o ovo. Aí no dia que ela não bota o ovo, ele come a perna. Aí daqui a pouco, não botou de novo, ele vai comer a asa. É. Daqui a pouco a galinha morreu. É isso mesmo. É. Aí é onde a empresa quebra. A maioria dos empresários hoje, você que lida muito com eles em treinamentos e etc., você percebe que eles se desmotivam quando eles estão num momento mais ou menos da empresa. Por quê? Porque a maioria dos microempresários, eles começam a trabalhar sem conseguir tirar o próprio salário, sem ter o próprio Prolabore. E aí eles se desmotivam e quebram por essa razão. A maioria, né? Eu acredito. E aí você tem algum método que você aconselhe essas pessoas para que elas não desistam da sua empresa, embora o faturamento não esteja bom, embora eles não tenham a mínima condição de manter a empresa com as portas abertas? Ao invés de você falar, não, realmente não tem condição, fecha. Existe um método que você passe que elas consigam reverter esse papel da empresa que está com as portas quase fechando, para poder manter a empresa aberta para futuramente ter um faturamento grande? Existem 2 caminhos. Ou você contrata um profissional decente, que você realmente ele vai te ajudar. Esse é o melhor caminho. Ou você pode fazer do seu jeito, que ele pode dar certo e pode dar errado. Não existe garantia. A garantia é você contratando alguém que já teve sucesso, que já percorreu esse caminho e sabe exatamente a estrada que tem que passar. O outro jeito, eu vou ensinar, vou passar algumas dicas, mas você não é uma garantia de que você vai conseguir executar bem. Primeiro passo você tem que ter uma coisa chamada de gestão, e fazer gestão ela significa o seguinte: o mais importante dentro da empresa não é vender. Tem muitos que eu escuto por aí, você tem que vender. Vender é importante? É. Mas o que adianta você simplesmente colocar em um time de futebol só atacante? Se você não tiver o goleiro e o zagueiro, daqui a pouco você toma um gol e você perde o jogo. E aí, na hora que você perdeu o jogo, a tua empresa foi embora. Já foi. Né? Então, o que você tem que fazer? Controle o seu fluxo de caixa. Não crie metas só de venda, de faturamento. O que adianta você faturar R$1 milhão e gastar R$1 milhão? Não adianta nada. Então, você tem que ter meta de faturamento e meta de lucratividade. Tá? Faturamento, o Luciano Heng sempre fala o seguinte, que é uma coisa interessante que ele fala: faturamento é ego. E lucro é o que vai pagar as tuas contas. Então, assim, você tem que ter meta de faturamento e meta de lucratividade. Outro, controle o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele tem vários tipos de fluxo de caixa, mas eu vou falar 3 mais importantes: fluxo de caixa presente, fluxo de caixa futuro e fluxo de caixa projetado.
O fluxo de caixa presente é o que você tem em caixa hoje, disponível. O fluxo de caixa futuro é aquele que você vai entrar, ou seja, o que você tem de históricos passados do que vai entrar no seu caixa. E você tem que projetar o seu fluxo de caixa. O projetado, você pode projetar aquilo que você vai pagar. Muitos acontece assim, chega no dia de pagar o boleto, está desesperado, porque não fez fluxo de caixa. Ele está deixando o carro ir na banguela. Então, se você sabe o que você tem hoje, e você sabe o que você vai ter amanhã, se você sabe o que você deve hoje, você sabe o que você deve amanhã, você vai organizando. Você tem que fazer planilhas de faturamento, despesas fixas, despesas variáveis, gastos, é o mais importante, a questão dos gastos. Porque o gasto, o que é gasto? Queimou uma lâmpada. Lâmpada queima todos os dias? Não, então é um gasto. Aquilo que foi o desembolso que não estava programado. Só que às vezes a lâmpada queimou agora no final do mês, mas você pode deixar virar um mês para trocar. Né? Aí outra coisa, você vai comprar algo à vista. O fluxo de caixa permite ou não permite? Então, se você tiver tudo controlado, você não vai passar aperto. O que acontece é que na maioria das empresas desorganizadas, quem manda no financeiro é o dono. E, na verdade, quem manda no financeiro chama-se fluxo de caixa. Não adianta nada o dono chegar, ele tem o poder, ele chega ali e vai mandar, e se o fluxo de caixa não permite. Se ele for lá e obedecer o fluxo de caixa, se fizer essas coisinhas, meta de faturamento, meta de lucratividade, e deixar o fluxo de caixa mandar no financeiro dele, acabou, ele não vai ter problema. Legal. Tá? Essa é o básicozinho ali que não vai te deixar quebrar. O cara ele tem que ter um controle muito emocional ali para isso. Tem. E do ego, né? Porque ele pode arriscar e falar, eu vou usar aqui, mas vai ter daqui 15 dias vai entrar aquela quantia e pode ser que não entre. Pode Não ser que a entra. galinha morra Então, antes. Exato. Olha só que interessante. Vamos colocar um exemplo seguinte. Uma empresa do varejo, um supermercado, por exemplo. Sim. Um supermercado, vamos fazer uma conta. Você tem 200 mil no caixa. Na sexta-feira, é segunda-feira, hoje é segunda-feira. Na sexta-feira, você tem 500 mil para pagar. Você tem 200 no caixa, 500 mil para pagar na sexta. A previsão de fluxo de caixa futuro que você tem para entrar é só de 200 mil. Ou seja, vai faltar quanto? Eu tenho 200. Vai faltar 100. Vai faltar 100. Então, se eu tenho 100 mil, se eu deixar para acordar para a vida e eu perceber que só tem 100 mil na própria sexta-feira, eu vou ter que renegociar com o fornecedor, eu vou ter que fazer algo, vou ter que pegar dinheiro em banco ou não vou poder pagar. Só que se eu sei que hoje é segunda, eu sei que lá na sexta-feira vai ficar faltando 100 mil, eu já tenho uma semana para preparar esses 100 mil. Aí o que eu faço? Eu tenho o quê? Estoque. Então o que eu vou fazer na minha loja? Eu vou fazer oferta. Aí eu vou colocar a oferta, eu vou vender o produto, nem que seja pelo preço de custo, mas para quê? Para me honrar o compromisso da sexta-feira. E eu vendendo mais barato, fazendo oferta, eu faço duas coisas. Além de eu pagar o meu boleto da sexta-feira, eu ainda vou fomentar o meu negócio. Sim. Então você vai ter a possibilidade de aumentar as suas vendas. Né? Sim. Então, existem várias técnicas, várias estratégias para você não passar aperto. Sim. Só que do teu jeito não vai funcionar. Muita gente deixa mudando a mentalidade, né? Deixa pro dia anterior, falando, nossa, meu Deus, é amanhã que tem que pagar, e agora? E aí o cara já não consegue dormir. Não consegue dormir. Naquele momento ele vai começar a pensar só no problema, aí ele já não tem mais espaço. Porque é o seguinte, ele pensou no problema, o problema ocupou o espaço. Quer dizer, se o problema ocupou o espaço, a solução também, ela não vai caber mais ali. Sim. Então, ele está pensando só no problema. Acabou. Ele vai criar outro, na verdade. Criar outro, já. e outro, e outro. Um problema chama problema. E a solução chama solução. Ou seja, se você ocupou a sua mente, o espaço dela na solução, você só enxerga a solução dali para frente. Legal. Você falando aí, eu lembrei na época da pandemia. Primeira semana, muitas empresas, cara, já foi. Posso fazer uma pergunta sobre a pandemia? Inclusive, na época da pandemia, quando veio a pandemia, você teve dificuldade com as suas empresas? Como você fez para manter assim o equilíbrio, não fechar as portas? Como que foi? Olha, existem algumas estratégias
O que eu mantive foi a tranquilidade. Posto não fechou, o escritório também não fechou, mas muitos não tiveram condições de pagar, né? Foi um período difícil e o período da pandemia ele foi o seguinte, onde existia montanhas começou a ter planícies e onde existia planícies começou a ter montanhas. Ou seja, muitos ganharam dinheiro na pandemia Sim. e muitos perderam. Sim. Então, houve um desequilíbrio muito grande nessa questão da pandemia. Eu me considero que para mim foi um período positivo. Tá? Teve uma coisa que hoje nós ensinamos também na mentoria, é como lidar com dívidas bancárias. Ou seja, o momento de você paga ou não paga o banco. O que eu estou dizendo aqui é para você, que eu não estou falando para você não pagar o banco, Sim, Sim. sim. mas existe um momento que você tem que escolher se você vai pagar ou se você não vai pagar, Sim. né? E como que você vai fazer para renegociar? É isso mesmo. Porque o que a prioridade é manter a sua empresa Sim. em pé. Então tem hora que você tem que falar, é instinto de sobrevivência. Sim. Sim. Né? Então, se é instinto de sobrevivência, você vai falar, então, calma aí, eu tenho que fazer, agora. Que momento é que eu pago? É isso que eu estou dizendo. As pessoas elas Existe um têm momento. medo do banco, né? Eu era bancária, trabalhei no banco e eu percebia, as pessoas elas têm medo do banco. Tem pessoas que dão o dinheiro do seu aluguel, é o único dinheiro que eu tenho, eu vou deixar de pagar meu aluguel para pagar o meu cartão. O último, olha, existem algumas prioridades de pagamento em períodos de dificuldade de um negócio. Sim. Primeiro, você tem que o primeiro que você tem que pagar, os primeiros salários, você não Sim. pode deixar de pagar. O aluguel, você não pode deixar de pagar. A conta de água, energia, telefone, é o É o básico. que faz, né, a Isso. engrenagem. girar. Isso são as prioridades. Depois vem impostos, tá? Vem impostos. Depois vem os impostos. E aí na categoria dos impostos, FGTS é o número 1 dos impostos. O número 2, INSS. E aí o restante dos outros impostos vem depois. Qual que é o último que você tem que pagar num período de dificuldade de uma empresa? O banco. Sim. Sim. Então o banco é assim, ó. Sobrou, eu pago. Não sobrou, eu não pago. Sim. Tá, mas se eu não pagar, o banco vai me tomar. Não, mas Negocia. aí existem as Sim. estratégias. Aí as estratégias eu só falo Sim. pessoalmente. É coisas que não podemos realmente controlar, né? Verdade. Não dá para controlar. Então, Exato. Né? Eu vejo que hoje em dia no Brasil tem muitas empresas que sonegam imposto. E você acha que isso é um impedimento para as empresas não conseguirem alavancar? Totalmente. O índice de sonegação é muito grande. E detalhe, eu vou dar uma informação aqui importante agora, tá? Exclusiva. Essa informação é importantíssima. Nós estamos nos 45 minutos do segundo tempo da sonegação. A Receita Federal está trabalhando como se fosse um detetive particular. Ela está trabalhando em contra-inteligência de quem está fazendo a inteligência de planejamento tributário. Então, ela quer arrecadar a qualquer custo. Então, nós estamos nos 45 minutos do segundo tempo. Mas aí a notícia boa, você não precisa sonegar. Sim. sim. Existe regime específico que vai te dar o direito e a oportunidade de você declarar tudo Sim. e não precisa sonegar. Agora, quem é que sonega? Principalmente quem está no Simples Nacional. As pessoas elas não têm conhecimento. Quando a gente fez a feira, eu percebi muito. As pessoas elas pagam a porcentagem que o governo exige, sendo que elas poderiam pagar menos e elas não sabem. As pessoas hoje em dia, com relação à tributação, elas são leigas. Sim. Olha, o lucro real hoje são pouquíssimos especialistas. Né? Eu não conheço outro além de mim no Brasil. Existe escritórios que fazem lucro real e tudo, mas que só faz esse regime eu desconheço. Né? Mas pode existir, eu não conheço. Sim. E agora o Simples Nacional é um regime defendido por muitos. Por que é defendido? Porque só sabe fazer aquilo. Isso, as pessoas né? se conformaram em Se pagar o ela- Simples Nacional, né? Se elas tivessem a noção que, cara, eu fazer bonitinho, direitinho, vai abrir mais portas para mim. O Simples Nacional, ele é O simples. cara abre muitas Ele é portas. simples para quem faz, ou seja, para o escritório que está executando.
Ele é muito simples de fazer, mas ele não é simples para a empresa. Sim. Porque o Simples Nacional, ele tributa pelo faturamento. E tem muitos empresários que acham que não está pagando o INSS patronal porque está no Simples Nacional. Na verdade, lá dentro da guia do Simples, tem lá INSS patronal e a metade, quase a metade do valor da guia é INSS patronal. E no Simples Nacional, os empresários mesmo, eles acabam pagando um valor muito alto e poderiam estar pagando bem menor se fosse no lucro real, né? Com certeza, existe regime, existe ramos de atividade que a diferença é muito grande, né? Não é todo ramo de atividade que vai compensar, mas os ramos de atividades que faturam pouco, tipo 10, 15, 20, 30 mil reais ali no máximo ali por mês, ele não compensa. A maioria não compensa. Mas o Simples Nacional, como ele tributa pelo faturamento, ou seja, se você faturou R$1 milhão, é 1 milhão vezes a alíquota. E essa alíquota ela é progressiva, ela vai majorando. Conforme você vai atingindo um determinado nível, vai ficando mais caro. E chega um nível, um patamar de alíquota que inviabiliza por completo. Se você for declarar tudo, você não fica competitivo no mercado. Sim. E assim, aí as empresas, elas deixam virar uma bola de neve, se torna um valor muito grande. Quando vai ver, tem que declarar falência porque elas não têm mais condições de colocar em dia, né? Tem muitos que andam fazendo a seguinte situação por aí, e esse negócio já tá tudo caindo por terra. Existe uma fiscalização na Receita Federal chamada fiscalização do falso simples. O que é o falso simples? É você já atingiu uma determinada alíquota, então você quer diminuir a alíquota, aí você vai lá e abre outra empresa Sim, no nome do pai. isso mesmo. Aí depois você abre outra no nome da mãe. Aí você abre outra no nome do irmão, no nome da tia, no nome do colaborador. Aí você começa a dividir. aí você começa a dividir faturamento. Só que tudo no mesmo endereço. Sim. E tudo conectado. O dinheiro está indo tudo para a mesma conta, tudo conecta, um transfere para o outro. E a Receita Sim. Federal já tem mecanismo que já está tá descobrindo vendo, isso. Já descobriu e já está Sim. tendo essa fiscalização. Todo Porque mundo é vai cair. recorrente aquilo, né? Todo mundo que faz isso vai cair, não vai sobrar um. Isso quando não caracteriza como lavagem de dinheiro. Na verdade, isso é fraude contra a ordem tributária, porque isso é sonegação fiscal. Ou seja, você deveria estar pagando um valor X aqui, só que você está pagando a metade, porque é o mesmo negócio. Então, você está sonegando. Quando você faz essa sonegação é crime, você pode até ir para a cadeia. Sendo que a pessoa realmente era para estar bem melhor com... Aí Tudo na lei, né? você, Tudo certinho, aí cara. o que acontece? Se você consegue fazer um planejamento, se você contrata um especialista e você consegue fazer um planejamento correto, fazendo o planejamento, você vai ter pagando aqui e declarando tudo. Por exemplo, o lucro real, você só paga a contribuição social e imposto de renda se você tiver lucro. Mas não é lucro de dinheiro, chama-se lucro fiscal. É diferente o lucro contábil do lucro fiscal. O lucro significa que se você sobrou dinheiro no caixa, não significa que você vai pagar imposto. Porque se sobrou dinheiro no caixa, não significa que aquilo ali é de lucro. Pode ser com dinheiro que você pegou no banco, por exemplo. Sim. Então, tem dinheiro no caixa, é um dinheiro que você está girando do Capital banco. de giro, né? Capital de giro. Então, não é um dinheiro de lucro, porque você tem que pagar a parcela. A parcela vai deduzir. Então, ele não vai dar imposto a pagar. Então, você tem a possibilidade de não pagar imposto de renda e nem contribuição social. A PIS e a COFINS, ela você pode deduzir o crédito dos insumos. Só que detalhe, tem uma tese tributária que mudou o conceito de insumo. Ou seja, o que é insumo? É tudo aquilo que é essencial e relevante para o negócio. Então, basicamente, você aproveita crédito de muita coisa ou de quase tudo. Então, o PIS e COFINS, ele existe também a possibilidade de ficar até credor, ou seja, de você não pagar. O que vai sobrar? Vai sobrar o INSS. Se você tiver colaborador, se não tiver, não tem INSS, patronal, e aí sobra o ISS, se for prestação de serviço, ou o ICMS de produto. Sim. Então, a diferença é muito grande de imposto. Se a empresa tiver lucro, margem pequena, aí que é melhor ainda para economizar. Legal. Só voltando aqui num assunto de empreendedor. Como eu acredito que hoje você se tornou uma referência, não só nas redes sociais, mas as pessoas que se conectam a você,
Se alguém te pedisse uma dica, Marco, eu quero abrir uma empresa, qual que é o ramo que você indicaria hoje? O que você olha e fala, não, isso você pode apostar que isso tá dando certo? Eu acho que todo negócio ele pode dar certo. Você pode falar assim, eu vou colocar uma empresa para vender espetinho. Se você for o melhor de venda de espetinho, você vai ganhar dinheiro. Então a dica é o seguinte, independente do negócio, independente do nicho que você escolher, seja o melhor. Sim. E não confunda, não trabalhe pelo preço, trabalhe pelo valor. Se você aprender a diferenciar o preço de valor, qualquer negócio que você for colocar, você vai ganhar dinheiro. O mercado é muito carente, basta você fazer uma vírgula a mais. Sim. Se você fizer uma vírgulazinha diferente do que o mercado Trabalhar já a faz, percepção de valor. exatamente, você já vai se destacar. no seu Perfeito. negócio. Os dias que a gente trabalhou junto, eu percebi que a sua equipe são muito jovens. E aí, eu percebi também que você prefere investir em pessoas mais novas. Por quê? Tem um motivo específico? É porque as pessoas elas são mais fáceis de se adaptarem hoje no mercado de trabalho do que aquelas pessoas que já vêm com bagagem, já vêm com manias? Existe algum? Eu gosto de dar oportunidade. Sim. Tá? Mas o time, porque o time que estava na feira é um time realmente jovem, mas eu tenho pessoas de mais experientes, de mais idade. Independente da idade, eu gosto de pessoas que sejam humildes, que gostam de estudar, né? E que queiram sempre ser o melhor naquilo que faz. Isso faz parte da cultura da empresa. Então, quando Legal. você tem a parte da cultura da empresa, você insere naquela cultura ali. Se você está dentro da cultura da empresa, você é um candidato forte a participar do meu time. E o bom é que tá todo mundo na mesma linha de raciocínio. Todos né? conectados. Todo Exato. mundo vai embora. Hoje Cada um você faz a tem- sua parte. Hoje você tem quantos colaboradores? Juntando todas as suas cases, você consegue ter mais ou menos uma base? De todo o grupo, Sim. hoje de empregos direto, eu emprego mais de 400 pessoas. Legal. De diretos. Indiretamente. Indiretamente, eu nem Nem fiz essa conta, tem noção, né? mas são muitos empregos. Muito bom. É, Uma você pergunta vê mesmo. realmente que não é o dinheiro, cara. Não É muito além do. Né? exato. Quanto mais vida eu impactar, automaticamente. Isso é que me deixa feliz. Isso que é bom. muito. Eu tô vendo a hora aqui. Tem que marcar outro dia, viu? Papo bom pra caramba, meu. Mas é isso aí. Quem é empreendedor aqui que estiver assistindo vai aprender muita coisa. Tem que ter papel e caneta. Os meus treinamentos, eles... Eu tô com o meu aqui, ó. Os meus treinamentos, eles... agora em Alphaville vai ter treinamento, vai ter imersão de 4 dias. Eu fui convidada, tá? Dividido em Eu fui 2 convidada, módulos. tá, Gisele? Boa, legal. Então, dividido em 2 módulos. Eu vou lá. E é uma... Na verdade, os meus treinamentos, ele tem muito... Ele chega a ter um aspecto até de um MBA, de tão prático e profundo que é, e técnico, né? E além eu não vou chegar lá, eu não chego e falo assim, você precisa fazer, você precisa melhorar. Lógico, todo mundo precisa melhorar. Sim. Tá, Sim. mas como que eu vou melhorar, né? Então lá nós damos o como que você legal, vai fazer, qual que é o passo a passo e tratando tudo na íntegra. Boa. São muitas chaves, né? Pra finalizar aqui, né, Luma? Pedir pra você deixar uma palavrinha naquela câmera ali. Uma mensagem que arde aí no seu coração. A mensagem é aquela que eu disse no começo. Pare de ter pressa sem ser acomodado e o resultado virá antes do esperado. Ai, É isso Boa. aí. Abraço. Bom, É isso esse aí. podcast foi muito rápido, porém muitos conhecimentos. Muito. Então, sinta-se convidados para vir mais vezes. E, amigo, eu não tenho mais nenhuma pergunta. É Na isso verdade, aí. tenho muitas, né? Senão a gente fica aqui até amanhã. Sim. Mas o tempo foi muito rápido. A gente vai te convidar mais vezes. Gostei muito. Inclusive, Uma hora não foi nada. Eu estou à faça muito disposição. rápido. Faça muito rápido. Você é uma pessoa de muito conhecimento. Então, te agradeço muito pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui nos prestigiar. E, assim, aprendemos demais com você. E é isso, né, amigo? Até a Tem próxima, mais alguma né? coisa? Até a próxima. Até a Espero próxima. Até a que próxima. podemos elaborar algum tema específico e O tema A gente que vocês quiserem, eu garanto Você para vocês. domina, né? Eu Obrigado. vou conseguir, Legal. eu vou conseguir abordar. obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigada.
Eu tenho essa clareza que é o tempo, cara. Hoje em dia, o tempo é o maior ativo aí. É precioso. Do mundo. É, precioso. E é isso aí, o recadinho pra galera. E é isso, gente. Estamos finalizando agora. Nos siga no Instagram, curta, compartilha essa live. Siga o Instagram dele, como que é seu arroba? O Instagram é Marco Aurélio Negócios. Boa. Marco Aurélio Negócios. Não deixem de ir também na mentoria dele. Vocês estão vendo que isso aqui foi só um spoiler do que vai acontecer lá presencial. Então, não deixem de ir. Vai ser que dia? Dia 3 de outubro, nós temos um treinamento presencial em Alphaville, São Paulo. Boa. Bem próximo, gente. É isso. Um beijo. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Até a Beijo, próxima. Um abraço. Perfect.